é um conjunto. O que significa isso? Ele é digamos que você tem uma caixa. Nessa caixa você quer guardar algumas coisas suas. Você pega e separa só, digamos, os livros de matemática dentro daquela caixa. Aí, aquela caixa pode ser um conjunto? Pode, sabe? Então, um conjunto é mais ou menos um aglomerado, sabe, de elementos. Resumindo, a gente tem vários elementos lá dentro, certo? Que você vai juntando e você define, esse aqui é o meu conjunto, certo? Em relação à minha função. Só que existe uma coisa bem diferente em relação a conjuntos que a gente imagina cotidianamente, com conjuntos que são realmente matemáticos. Para que eles servem, sabe? Muitas das vezes, vê só, digamos que você tem uma função de vazão. O que significa uma função de vazão, certo? Você criou digamos que você tem um tanque gigante, certo? Pode ser de comida, pode ser de água e assim vai, sabe? O que acontece? Você criou esse tanque, certo? E tem um cano lá, certo? E aquele cano que vai abastecer, ele tem uma velocidade, certo? De vazão. Resumindo, que a água vai passar por aquele cano. E o que isso significa? Isso significa que essa velocidade de vazão vai dizer mais ou menos o quanto tempo o tanque enche, sabe? Aí você pega e diz, beleza, mas não é só pegar e ligar e contar? Só que imagina só, você não tem a tampa ainda. Por quê? Por causa que se você fosse comprar a tampa, a empresa iria dizer que você estaria gastando muito dinheiro e você não teria condições de comprar a tampa, certo? Aí o que acontece? Você pega e diz, não, então vou pegar a função mais ou menos de enchimento, certo? Em relação ao tanque, e eu vou pegar, certo? E entender como é que todo o escopo em relação a ela. Dizer, eita, eu sei prever quando é que ele vai encher, então eu não preciso desperdiçar nem comida, nem água, e assim vai. Então, como é que eu sei prever? A partir da função. Só que essas funções você tem que entender o que é o domínio dela e a imagem. Por quê? Por causa que se a gente fosse simplesmente sair substituindo a torta e a direita em relação à função, poderia ser que você acabasse errando em relação a algum dado. E qual seria um dado problemático em relação a essas funções? Pessoal, a gente supõe que o domínio de f, certo? A gente tem um x pertencente aos reais, certo? O que acontece? Esse x pertencente aos reais, certo? Pode ser para todo mundo? Talvez não. Por que pode ser para todo mundo? Talvez não. Por causa que talvez tenha algum valor, certo, dos reais, que pode prejudicar se a gente for substituir ali. Muitas das vezes poderia ser o valor zero, por causa que a gente pode dividir 1 por 0, pessoal. Não. Exatamente, a gente não pode dividir 1 por 0. Não existe divisão por 0. Seria algo absurdo se a gente colocasse uma divisão por 0. E isso poderia causar um problema catastrófico. E provavelmente você seria demitido da empresa, certo? Então x pertence aos reais completo? Não, ele não pertence. E como é que a gente pode entender como a gente pode construir essa função, certo? Quer dizer, como é que a gente pode construir esse conjunto, certo? Por quê? Por causa que a gente não pode pegar qualquer valor, sabe? Eu sei que a gente... Você poderia pensar, não, mas x pode ser qualquer valor aí. Mas bora ver um valor aqui bem chato. Se, certo? Olha essa análise em relação só a essa equação. Veja só, 2x mais 3 igual a 0. É a primeira análise que a gente vai fazer aqui. O que acontece? Veja só que é em relação a tudo isso aqui. A gente pode subtrair ambos os lados da igualdade, certo, pessoal? Que geralmente é o correto, mas o que vocês provavelmente já viram, certo? É a gente passar esse 3 para o outro lado, certo? Mas vocês entenderam por que eu disse, não, mas a gente pode subtrair ambos os lados. Veja só o que acontece se a gente subtrair em ambos os lados de uma equação.
Olha que legal. A gente tem, certo, uma igualdade aqui, certo? Essa igualdade significa uma relação. A gente está igualando o que a gente tem na esquerda com algo que a gente tem na direita. Aqui a gente está igualando a zero por causa que eu não quero zero dividindo 1, sabe? Pessoal, se a gente tivesse o zero dividido 1, a gente teria uma indefinição que acabaria com toda a nossa função. E essa indefinição iria prejudicar a nossa análise em relação ao vazamento, em relação ao que for, pessoal. Função aqui. A gente vai ter um probleminha chato se a gente tiver um 1 dividido pelo zero. Então o monitor de vocês só está explicando mais ou menos matematicamente o que é que ele fez, por isso que ele passou para cá. E por que o monitor de vocês está explicando desse jeito? Por causa que vocês vão pegar matérias mais complicadas, como cálculo 2. O cálculo 2, provavelmente eu acho que talvez vocês peguem cálculo 3 ou física. E essas matérias mais chatinhas vão exigir que vocês expliquem passo a passo o que vocês estão fazendo. Matemática não pode ser mágica. Por que matemática não pode ser mágica? Por causa que se a gente tivesse mágica, a gente estaria muito complicado em relação a como provar as coisas. E a gente precisa provar. Por quê? Por causa que, como vocês vão ser bacharéis ou vocês vão ter licenciatura, vocês têm que entender como é que as coisas funcionam para realmente ensinar ou tá na empresa e explicar a pessoa, olha, eu fiz desse jeito. Olha o que o monitor de vocês vai fazer. Existe um sinal que chama uma setinha, certo? Que ele é um igual, certo? Mais um tracinho como se fosse de maior, certo? Esse sinal é chamado implica. Resumindo, o que é que significa implica? Significa que tem como consequência. Vocês vão ver muito isso em relação com lendo esse livro aqui, por causa que esse livro aqui ele é parecido muito com Morgado. Morgado é um livro de matemática que ele ensina um pouco sobre introdução aos conjuntos, teoria dos conjuntos, e assim vai. Que eu acho que seria legal dar uma introdução para vocês nesse segundo momento sobre teoria dos conjuntos, o que é união, o que é interseção, complementar e assim vai. Mas vai depender de vocês. Certo, pessoal? A gente tem isso aqui. 2x igual a menos 3. Vê que isso implica, certo? Que x é igual a menos 3 sobre 2. E para que eu quero isso aqui? Eu quero só a indeterminação. Porque sabendo a indeterminação, eu sei qualquer outro valor que eu posso substituir aqui e não vai dar problema nenhum. Então, vê só que se x for igual a menos 3 sobre 2, eu vou ter uma indeterminação. Mas eu vou ter para outro valor? Não. Por quê? Por causa que essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. E o que significa uma equação de primeiro grau? Ela só tem uma raiz, sabe? E isso é uma coisa legal pra gente. Por causa que a gente... Veja só, se aqui tivesse uma equação de segundo grau, seria muito mais difícil a gente entender quais são os pontos de indeterminação em relação a essa função. Mas aqui não, aqui só precisa saber do que é 1, sabe? Então, qual é esse 1? É menos 3 sobre 2. E vê que se a gente for substituir aqui, ó, para x igual a menos 3 sobre 2, o que é que a gente tem para x igual a menos 3 sobre 2? A gente tem que esse valor aqui vai ficar o quê? Olha só com o que é que t vai ter em relação a isso aqui. Eu acho que alguns de vocês já perceberam o que é que a gente vai ter aqui. Que problema a gente vai ter aqui? Menos 3 sobre 2. E isso daqui é igual a 1 sobre raiz cúbica de 2 vezes menos 3 sobre 2 mais 3. Pessoal, desculpa a escrita horrível, é porque é complicado mesmo escrever aqui. Certo? Menos 3 sobre 2. O que acontece? Olha só. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui de baixo. Vocês concordam comigo, né? Espero que sim. Se não concordar,
valem, por causa que o monitor não tem como adivinhar o que é que vocês estão sentindo dificuldade. Sobre raiz cúbica de quanto? Eita, agora ficou mais complicado ainda. Agora que a gente tem mais coisa para fazer. 1 sobre raiz cúbica. Beleza, agora tá bonito. Sobre quem? Olha, menos 3 mais 3. Certo. E o que é menos 3 mais 3? Você já deve imaginar, isso aqui vai ser 0. Então, isso daqui é 1 sobre raiz cúbica de 0. Eita, isso aqui é o quê? É 1 sobre 0, pessoal. 1 sobre 0. 1 sobre 0 é algo natural? Não, não é. É uma indeterminação. E isso quebraria toda a nossa função. Então, esse ponto não pode estar no domínio da função. Então, o que a gente vai ter aqui para o domínio da função? A gente vai ter qualquer valor menos 3 sobre 2. Então, x é qualquer valor que não seja menos 3 sobre 2. E como é que a gente coloca isso aqui? Em relação a essa questão, a gente pode simplesmente, vou abrir uma nova aba aqui, dizer que o domínio de f é igual, certo, ao conjunto, a chave de conjunto, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 3 sobre 2. Ah, Abraão, então era só isso? Era, pessoal, era só isso. Se alguns de vocês já tiverem de cabeça isso, beleza, vai ganhar um tempo danado na prova. Se não, faz análise bem direitinho, não tem problema, não tem essa coisa, não vou ter tempo. Lembrar, sempre que vocês tiverem um valor embaixo, certo? Um valor aqui qualquer, certo? Valor qualquer, certo, pessoal? Lembrar, vocês vão ver muito isso, essas abstrações. O que significa abstrair? É pensar em algo genérico, algo que seja, como é que eu posso dizer, algo bem criativo realmente. Vocês têm que utilizar a criatividade de vocês. Veja só, você tem uma função, deixa eu botar aqui embaixo que vai ser mais legalzinho. Você tem duas funções, certo? Você tem um h de x, que é uma divisão de funções. Beleza. O que acontece? Esse p de x, ele não dá muito problema pra gente. Mas quem é que dá? Essa função aqui. Tem que tomar cuidado. Isso daqui, certo? Esse q de x não pode ser 0. Então você já tem uma ideia mais ou menos de como criar um domínio da função. E pode ter certeza, eu acho que uma questão dessa vai cair, por causa que sempre cai sobre a análise do domínio, porque é muito importante. Isso daqui tem que ser diferente de 0.